Acusado de matar a ex-mulher, a juíza Viviane do Amaral, Paulo foi condenado no tribunal do júri a 45 anos de prisão. Ele esfaqueou Viviane na frente das 3 filhas na véspera do Natal em 2020. A gente volta a conversar com a Ana Beatriz Lourenço, que acompanhou o julgamento e traz os detalhes. Pois é, Ana Paula, foi um julgamento emocionante, né? Forte até para as pessoas que estavam ali, para a família da vítima também. A mãe que prestou depoimento, a mãe da juíza Viviane do Amaral, chorou bastante durante o depoimento dela e foi bem forte para as pessoas que estavam ali. Esse julgamento durou mais de 15 horas e, por fim, o réu, o Paulo José, foi condenado, então, a 45 anos de prisão por homicídio quintuplamente qualificado. O juiz desse caso ressaltou alguns detalhes, né? Algumas qualificadoras que tornaram aí essa pena mais grave, né, que agravaram essa pena, como, por exemplo, o feminicídio, que é um crime contra a mulher envolvendo violência doméstica. Trata-se também de um crime por motivo torpe e com uso de meio cruel. Além disso, o fato de ter sido cometido na frente das filhas, isso também fez com que a pena fosse aumentada. O juiz também comentou sobre a personalidade do réu, sobre a postura dele hostil, né, e agressiva contra a vítima e também contra os familiares dela. A gente lembra que a juíza morreu em dezembro de 2020, né, na véspera de Natal, ali na Barra da Tijuca. O ex-marido dela, o Paulo José, foi preso em flagrante, acusado aí por homicídio quintuplamente qualificado. A vítima foi esfaqueada no rosto e também no corpo. A gente acompanhou esse julgamento que aconteceu no Tribunal de Justiça, foi um julgamento muito forte. Você vai acompanhar agora na reportagem. A mãe da vítima contou que soube da morte da juíza Viviane Vieira do Amaral por uma das netas. Ela me ligou do telefoninho dela. Aí, vovó, já chegou? Não, vovó. O papai furou a mamãe toda. E eu não estava entendendo que essa palavra furou a mamãe. Não podia entrar na minha orelha. O que houve? Papai furou a mamãe toda e ela está caindo no chão. Tem muito sangue, vovó, tem muito sangue. Você não está entendendo. Sara ainda disse que as 3 netas, filhas do casal, sofrem muito até hoje e que a vida das meninas mudou completamente depois da morte da mãe. Na época do crime, a menina mais velha tinha 9 anos e as 2 gêmeas, 7. Sara também descreveu o relacionamento conturbado que Viviane tinha com Paulo. Quando ele não conseguiu levar as crianças, ele disse para Viviane que ia matá-la. A vez do apartamento, ele cobrou tudo, ele extorquiu, Vivi sempre preocupada. Foi dando. Ela falou assim, eu quero me livrar. Tudo que ele pediu eu vou dar, porque eu quero ficar com a guarda das minhas filhas. O irmão de Viviane, Vinícius do Amaral, também prestou depoimento aqui no Tribunal de Justiça. Ele contou que Paulo já tinha agredido a mulher e ameaçado familiares dela. Vinícius também disse que Paulo queria controlar as finanças da esposa e que mesmo depois de se separar, Viviane ainda era obrigada a dar dinheiro para o ex. Ele fez um acordo de divórcio, ela aceitou. Ela deu para ele quanto em dinheiro? Foi 600 mil. E aí quanto? Isso era a economia da vida dela toda? Não, isso era o proporcional de partilha. E ele deu o que para ela? A morte. Uma amiga de Viviane reafirmou no tribunal os conflitos do casal por questões financeiras. Ele controlava o dinheiro da família. É dela, ele tinha senha, ele fazia imposto de renda. Ele que controlava. Ela ainda contou qual foi o momento em que a vítima decidiu terminar o casamento. Foi o incidente fatídico dele jogar, brigando com uma das gêmeas, ele jogar um copo do lado para acertar, caiu do lado, se espatifou e cortou o pé da filha. E foi daí que ela abriu e falou, não dá mais, o que vai acontecer agora? E aí isso ela foi criando forças para conseguir dar um basta no casamento. O réu, Paulo José Arronense, chegou a chorar durante o julgamento. A defesa dele argumentou problemas psiquiátricos e disse que o crime não foi premeditado. O advogado ainda lembrou que, na época em que foi preso, a própria justiça tinha determinado uma avaliação médica para Paulo. Ouvido como testemunha de defesa, o psiquiatra Eudi Lobo Ribeiro reforçou a versão de que o réu tinha doença.
nós resgatamos a presença de doença mental, a presença de alteração da personalidade, isto tendo sido objetivado a questão da impulsividade, a questão do descontrole doentio. Aquela circunstância aconteceu, infelizmente, consequentemente, durante um momento de incapacidade parcial de determinação, incapacidade parcial de autocontrole, incapacidade parcial de se controlar, de se frear, de estar impedido de tomar aquela ação gravíssima. Viviane Vieira do Amaral foi assassinada na véspera de Natal de 2020, na Barra da Tijuca. A juíza foi esfaqueada no rosto e no corpo pelo ex-marido com essa faca, que foi apresentada no julgamento pela promotoria. Tudo aconteceu na frente das filhas do casal. Paulo foi preso em flagrante e acusado de homicídio quintuplamente qualificado. São 5 qualificadoras e mais uma causa especial de aumento de pena. A qualificadora é o motivo torpe. O que é o motivo torpe para a gente? É um motivo repugnante, é ele não aceitar a separação, inclusive não aceitar as consequências financeiras para ele dessa separação, uma vez que ele era uma pessoa que não trabalhava 6 anos e vivia dos rendimentos da Viviane. Outro é o meio cruel, que são inúmeras facadas em locais diversos, o que causou maior sofrimento para ela. É aquela coisa de ódio, né? O julgamento durou mais de 15 horas e foi encerrado às 4 da manhã. Paulo foi condenado a 45 anos de prisão por homicídio quintuplamente qualificado. O réu foi preso no dia 25 de dezembro de 2020, ou seja, está custodiado há 1 ano, 11 meses e 16 dias. Em respeito ao Instituto da Detração, resta-lhe cumprir a pena de 43 anos, 14 dias de reclusão, a qual fixo como definitiva. Fixo o regime fechado.